Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a minha visão do porquê não temos uma nova Bolsa de Valores do Brasil e é muito difícil eh, termos uma nova bolsa aqui, né? Porque já ouvimos algumas vezes em matérias, em jornais especializados de finanças, diretos, saiu uma notícia falando: vamos ter uma nova bolsa de valores aqui no Brasil. Uma empresa X está montando a estrutura para criar uma nova bolsa aqui no Brasil, né? Então, eu queria mostrar a minha visão. Não sou especialista nesse caso, tá? Provavelmente tem muita gente com muito mais expertise no assunto do que eu, mas eu queria passar a minha visão sobre esse assunto, beleza? Então, antes de seguir, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário em caso de algum ponto de vista que você tenha sobre esse assunto, ok? Eh, e caso você queira estudar comigo através dos cursos de PQ Operações, PQ Compliance, vou deixar o link aqui abaixo, só clicar, dar uma olhada lá no site, veja os detalhes e eu te espero você no próximo curso, beleza? Então, começando aqui, o primeiro ponto que dificulta ter uma nova bolsa de valores aqui no Brasil é Quer dizer, vou dar um passo anterior, tá? Primeiramente, o que que é a bolsa de valores hoje, que é a nossa B3, tá? A B3, ela é a junção da BMF, tá? Que era a bolsa de mercadorias e futuros, né? De derivativos, onde você só se negociava derivativos na época. A Bovespa, que era a parte à vista de negociação, tá? E a CETIP. Tá? Primeiro, houve a junção da BMF junto com a Bovespa, que há um tempo o nome da nossa bolsa era BMF Bovespa, e depois teve a junção da CETIP, que basicamente é a bolsa de renda fixa, tá? Juntando as três, surgiu a B3, né? A conhecida como Brasil Bolsa Balcão. Beleza? Daí, quero entrar no primeiro ponto do porquê é tão difícil criar uma nova bolsa aqui internamente, tá? Primeiro fato é o tamanho do nosso mercado. Hoje, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, hoje nós temos 5 milhões de investidores que têm alguma posição na nossa bolsa de valores, tá? Isso representa em torno de 2,5% da população brasileira. Comparando com os Estados Unidos, eles têm 181 milhões de investidores, isso que representa 55% da população. Então, a nova bolsa, é lógico, você tem um mercado gigantesco aqui para explorar, né? Porque hoje nós temos em torno de 210 milhões de pessoas no Brasil, então você ainda tem um mercado gigantesco para explorar. Só que vai ter que ter um trabalho de marketing muito grande, que a Bolsa até hoje não conseguiu fazer, né? A Bolsa de Valores nossa não conseguiu fazer até hoje, e o crescimento que teve nos últimos anos foi mais dado pelas casas de análise através dos seus marketing, rede social, YouTube, entre outros, do que pela própria B3. Então a nova bolsa vai ter esse desafio de fazer esse mercado crescer eh, para que ela consiga crescer também. Senão as duas vão ficar disputando esses 5 milhões de investidores, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as dificuldades de conseguir cliente. A nova bolsa, ela vai ter que brigar ou mostrar mais benefícios para os novos,
clientes ou para os clientes que já estão na B3. Então, enquanto o mercado não cresce, você vai ter que eh, tentar retirar ou como que eu posso fazer? Falar, eh, tentar retirar esses clientes da B3 e fazer com que invista nessa nova bolsa, tá? Tanto o cliente PF, pessoa física, quanto os clientes PJs e institucionais. Ok? Então vai ter que fazer isso com os dois, tá? E hoje eu vejo pela bolsa ser um monopólio, dificilmente isso vai acontecer. Vai ter que apresentar mais benefícios, vai ter que ou custo, uma infraestrutura mais robusta ou algo do tipo, tá? Além disso, as empresas que estão hoje listadas na B3, todas elas passaram por uma listagem, com custo, tempo, você tem que contratar a empresa para fazer todo aqueles prospectos. Então, as empresas que estão na B3 hoje, vão ter que fazer uma nova listagem, passar pela CVM, para que elas sejam negociadas nessa nova bolsa. Então, mais um desafio, ok? Eh, Outro ponto é que pode ser que a empresa, que essa nova bolsa, ela queira focar em uma área, por exemplo, eu sou uma bolsa de tecnologia, tá? Uma bolsa igual lá a Nasdaq, que é de tecnologia. Tá, mas quais são as empresas de tecnologias hoje que nós temos a quantidade suficiente para que crie uma bolsa? A maioria das nossas empresas de tecnologias estão fazendo abertura de capital lá nos Estados Unidos, né? Então fica um pouco mais difícil, vai ter que disputar as poucas empresas que nós temos aqui, tá? Outro ponto, a bolsa de valores, a B3 hoje, ela não é só um ambiente que você compra e vende ações, derivativos, entre outros, tá? Ela tem uma gama de serviços que ela presta tanto para a pessoa física, pessoa jurídica, como para outros tipos de empresas, tá? Mas os principais serviços dela são o ambiente de negociação, a clearing, que faz a parte de compensação e liquidação das operações, tá? Então marca isso daqui que nós vamos falar mais à frente sobre isso, que é o principal ponto. A central depositária, que faz a guarda dos ativos. Também a B3 faz a questão da liquidação do Tesouro Direto. Além disso, a parte da CETIP, ela faz o registro da renda fixa, tá? Outro ponto, ela também presta um serviço de registro de seguro, registro de recebíveis de cartão, tá? Aquela fatura que é emitida para você, ela é um recebível, tem que ter um registro pela norma do Banco Central e registro de duplicata, tá? Duplicata nada mais é do que uma espécie de recebível de cartão, mas quando uma empresa emite contra a outra. Então, uma empresa vendeu um produto para outra, ali emite uma nota fiscal e que se cria uma dívida, tá? Então, ali a empresa, se quiser, ela pode negociar aquele valor junto a factor e receber o valor adiantado, tá? E isso tem que ser registrado. Então, a B3 não é só um ambiente de negociação, ela é um ambiente, eh, vamos dizer assim, gamificado de diversos serviços junto ao próprio Banco Central, junto a outras empresas, ok? E aqui é a parte mais importante do porquê é muito difícil uma bolsa de valores ser criada aqui no Brasil, tá? Essa parte aqui da bolsa, que é a Câmara de Compensação e Liquidação, que eu falei antes, é a clearing da B3, tá? Aqui nós chamamos essa parte de pós-negociação, ok? É onde eu faço o pagamento das operações, pagamento e entrega das operações, ok? Então, quando um cliente
aqui compra uma ação, no dia do pagamento lá em D+2, o dinheiro vai para a Câmara, né? O ativo sai da corretora B, aqui vamos colocar corretora B, corretora A. Para quem já estudou PQO ou está estudando, entende isso, tá? Quando a B3 tem um match dos valores e do ativo, ela passa o valor para cá e entrega o ativo para outro cliente, tá? Dentro desse processo, tem os cálculos de risco, tá? Então, tem todo um gerenciamento de risco de liquidação dessas operações para que, caso haja falha, tenha a responsabilidade da contraparte arcar com com essas operações através de garantias ou outra forma de liquidar a operação, ok? Além disso, a B3 ela é chamada de contraparte central. Em última instância, a Câmara da B3 é responsável por fazer esse pagamento e essa entrega dos ativos. Em última instância, né? Lógico, tem uma questão de gerenciamento de risco, tá? Que ele funciona como basicamente uma pirâmide e essa última etapa aqui é a B3. Então, aqui a bolsa, ela faz esse gerenciamento de risco da bolsa das liquidações no Brasil há muito tempo. Nós somos referência em gestão de risco aqui no Brasil e no exterior. Por que isso? Porque nós somos um país muito arriscado. Então, qualquer operação, ela gera risco aqui dentro. Então, a metodologia utilizada para você fazer esse gerenciamento de risco na liquidação das operações é, é muito avançado aqui internamente e a gente consegue exportar esse tipo de conhecimento para fora, tá? Isso daqui é tão importante que, se vocês não sabiam, a última bolsa, diferente da B3 que teve aqui no Brasil, foi a Bolsa do Rio de Janeiro. E ela, ou falta de gerenciamento de risco ou não preparo, ela simplesmente veio à falência, tá? Depois, eu esqueci o nome do investidor, um único investidor conseguiu quebrar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Depois vocês pesquisem, que é um caso bem interessante. Então, essa parte aqui de pós-negociação da B3 é a parte mais difícil de uma bolsa internamente replicar aqui no Brasil. Por quê? Precisa de tecnologia, precisa de pessoas altamente qualificadas, você precisa de ter sistemas que garantam todo esse fluxo de liquidação de forma sustentável, de forma que não venha a falhar, de forma que um servidor não venha a falhar nesse processo, ok? Então, na minha visão, é a parte mais difícil de você criar uma bolsa internamente, ok? E isso se dá, além de tudo que eu falei, por causa que a B3 tem uma robusta infraestrutura tecnológica, tá? Servidores, sistemas, entre outros, eh, entre outras tecnologias que a bolsa utiliza, ok? Então a nova bolsa vai ter que ter tudo isso, e além disso, ser totalmente eficiente nessa questão de gerenciamento de risco, compensação, liquidação, entrega de ativo, entrega de valores, ok? Outro ponto, por ter todo esse processo aqui, por ser preciso ter uma robusta infraestrutura tecnológica, um dos pontos principais é o capital financeiro. Imagine quantos milhões ou até
talvez possa chegar a bilhões de reais que precisa ser investido para você criar toda essa estrutura igual a da B3. Ou eles podem arrumar uma outra forma de fazer todo esse processo, lógico, mas vai ter que ser eficiente da mesma forma. Além disso, capital pessoal. O que é o capital pessoal? Quando você vai criar uma empresa, você precisa ter pessoas capacitadas para criar essa nova empresa. Então, de qualquer forma, essa nova bolsa vai precisar de pessoas altamente qualificadas. E onde eu vou conseguir pessoas altamente qualificadas que saiba de todos os processos, tanto tecnológico, tanto de compensação e liquidação, tanto de gerenciamento de risco e outras funções que são necessárias dentro da própria B3, tá? Ou você pode buscar pessoas em bancos, eh, pessoas em outras empresas, por exemplo, fora do país ou da própria B3. E geralmente quem começa a construir essas empresas são as pessoas da alta cúpula, né? Porque elas que entendem de todo o processo. Então, isso vai gerar também mais dinheiro, porque você vai ter que retirar essas pessoas dessas empresas, ok? Para que você consiga eh, como que eu posso fazer? Replicar o modelo da B3, tá? Ou igual, ou parecido, ou tentar criar uma outra forma de fazer os mesmos processos, mas com o mesmo resultado final. Além disso, tem a questão regulatória, porque vocês têm que estar dentro de uma normativa do próprio Banco Central, e isso câmara de câmbio, se for operar câmbio, no risco de liquidação, gerenciamento de risco, entre outros processos. Então, além disso, você vai ter que ter uma aprovação do Banco Central. Lógico, se você já tiver tudo o que eu falei até aqui já estruturado, essa é a parte burocrática, lógico, mas é a parte mais fácil que eu posso dizer, porque toda a estrutura já está montada, ok? E aí o próprio Banco Central consegue auxiliar a você a estruturar tudo referente ao regulatório, tá? E daí tem uma outra opção. A B3, ela pode oferecer um serviço chamado de infraestrutura de mercado, tá? Tanto se você entrar lá na B3, ela oferece esse serviço. O que que é uma infraestrutura de mercado? Você cria um ambiente de negociação aqui, tá? Você cria um ambiente de negociação. O que que é um ambiente de negociação? Onde você faz as compras e vende, ok? Só que por trás você pode contratar a B3 para fazer tudo aquilo que eu falei, que é o papel da clearing. Então, a B3 vai fazer os cálculos de gerenciamento de risco, vai liquidar, vai compensar. Se quiser também faz a parte da central depositária, tá? Então, a nova bolsa, ela ficaria responsável apenas por, como que eu posso falar? Apenas pelo sistema de negociação e toda a parte pós-negociação pode ser um serviço prestado pela B3. Essa seria a forma mais fácil, mas veja, por trás ainda está a B3, né? Então eu tenho um novo sistema lá de negociação, mas por trás quem faz tudo isso é a própria B3, tá? Essa seria a forma mais fácil. Outro ponto que eu não falei lá no começo, que você vai ter que convencer, né? Porque vai ter que, esse sistema de negociação vai ter que convencer todas as corretoras, né, ou a maioria delas, a plugar nesse sistema de negociação, tá? Então vai mais um tempo de negociação, tem que criar APIs, tem toda uma forma de recebimento de arquivos para que todo esse fluxo seja criado. Então, uma outra forma mais fácil talvez seria criar um ambiente de negociação e a B3 presta esse serviço de clearing central depositária
para esse novo sistema, né? Conforme eu falei, o sistema de negociação é diferente, a nova bolsa é diferente, por fora, mas por dentro, por trás, no pós-negociação, é toda a B3 que faz o gerenciamento de risco, liquidação, compensação e central depositária, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado a ampliar o seu horizonte. Claro, se você entende mais do que eu, deixa aqui no seu comentário, pesquise sobre o assunto, as dificuldades que é para você criar uma nova bolsa aqui internamente. Com alguma dúvida, sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Até o próximo vídeo.